Você já ouviu uma notícia que fez o coração apertar na hora? Pois é. Hoje o país inteiro se comove com algo que ninguém queria acreditar. As gêmeas Elis e Eloá, aquelas pequenas que encantaram a internet com sorrisos e uma força que desafiava a própria medicina, estão novamente enfrentando um momento delicado. Desde que ficaram conhecidas por sua luta contra a progéria, cada conquista delas era celebrada como uma vitória de todos nós. Mas agora, uma reviravolta inesperada trouxe preocupação e lágrimas para quem as acompanha há anos. A mãe, sempre guerreira, vem lutando para manter a esperança viva, mesmo diante de mais um desafio que partiu o coração de muita gente. O que aconteceu recentemente com uma delas fez o Brasil parar e entender mais uma vez o quanto a vida pode ser frágil. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai tocar fundo e mostrar que o amor de uma mãe é capaz de enfrentar o impossível. Foi impossível não se emocionar ao ver aquelas duas pequenas enfrentando o tempo como ninguém. As gêmeas Elis e Eloá conquistaram o Brasil porque, mesmo com a progéria, mostravam uma alegria de viver que desafiava qualquer diagnóstico. Cada sorriso delas era um lembrete de que a vida vale a pena, mesmo quando parece difícil demais. A mãe, Dona Elismar, transformou a dor em força e a rotina em esperança. Era comum vê-las juntas, brincando, dançando, mesmo quando o corpo pedia descanso. E foi justamente essa energia, essa luz que sempre encantou tanta gente, que tornou ainda mais difícil aceitar o que aconteceu agora. De repente, o brilho de uma delas começou a se apagar. O riso se transformou em silêncio, e a preocupação tomou conta de quem acompanha essa história há tanto tempo. Há dias em que a fé é testada, e este foi um deles, porque ninguém esperava que algo tão delicado pudesse acontecer com uma das meninas que o país aprendeu a amar. Quando a mãe percebeu que algo não estava bem, o instinto falou mais alto. Era como se o coração de mãe soubesse antes de qualquer diagnóstico. Elis começou a demonstrar sinais de fraqueza, e a cada dia o semblante dela mostrava um cansaço diferente, um pedido silencioso de ajuda. A família, que sempre lutou com poucos recursos, se mobilizou mais uma vez, buscando atendimento médico e orações por todos os lados. A correria foi grande, as noites se tornaram longas, e o medo tomou conta de todos que amam aquelas meninas. A pequena, que antes cantava e sorria para as câmeras, agora mal conseguia falar. Mesmo assim, a mãe não desanimou. Manteve o olhar firme, dizendo que Deus ainda tinha planos para suas filhas. O hospital virou cenário de fé, com mensagens de carinho chegando de todas as partes do Brasil, mostrando que a história das gêmeas havia tocado muito mais corações do que se imaginava. E foi ali, entre lágrimas e esperança, que algo inesperado aconteceu, mudando completamente o rumo dessa história. A internação de Elis abalou profundamente a todos. A cada boletim, a incerteza crescia e as orações se multiplicavam. Mas o que ninguém esperava era a decisão difícil que os médicos precisaram tomar para salvar a vida da pequena. O quadro se agravou de repente e a equipe médica explicou à mãe que seria necessário um procedimento urgente, algo que mudaria completamente a forma como a menina viveria dali para frente. Foi um momento de desespero, de lágrimas e súplicas. Dona Elismar, com o coração em pedaços, segurou a mão da filha e repetia baixinho que tudo ficaria bem. As máquinas apitavam, os enfermeiros corriam, e o silêncio daquelas paredes parecia carregar o peso do mundo. O procedimento era arriscado, mas era a única chance. E foi assim, entre medo e fé, que a pequena Elis enfrentou mais uma batalha pela vida. Uma luta que deixaria marcas profundas, não apenas nela, mas em todos que a acompanham e acreditam na força do amor. As horas que se seguiram pareciam eternas. Do lado de fora, a mãe aguardava com o coração nas mãos, segurando um terço e tentando conter o choro. O barulho distante das portas do centro cirúrgico se misturava com o som das orações vindas do corredor. Quando finalmente os médicos apareceram, o semblante deles dizia mais do que qualquer palavra. O procedimento havia sido bem-sucedido, mas o preço foi alto. A pequena Elis precisou passar por uma traqueostomia, um corte delicado no pescoço
que permite a passagem do ar, e agora dependia de um tubo para respirar. A voz que tantas vezes encheu a casa de risadas e canções se calou. Foi impossível segurar as lágrimas ao ver aquela menina, tão pequena, enfrentando algo tão grande. O quarto do hospital se encheu de amor e de silêncio, e o olhar dela, mesmo sem palavras, dizia tudo. Ainda havia vida, ainda havia fé. Mas algo dentro de todos ali havia mudado para... A recuperação de Elis depois da cirurgia foi lenta e cheia de altos e baixos. Cada respiração era uma vitória, e cada movimento, um esforço que emocionava até os médicos. A mãe incansável passava as noites em claro, observando cada pequeno sinal de melhora agarrada à fé e às lembranças dos dias em que as meninas brincavam juntas no quintal. Enquanto isso, Eloá, mesmo sem entender totalmente o que estava acontecendo, pedia para ver a irmã e perguntava quando poderiam voltar a gravar vídeos juntas. A cena partia o coração de todos que acompanhavam de perto. A casa, antes cheia de risadas, agora parecia silenciosa demais, como se esperasse o som da voz que o tempo calou. Nas redes sociais, mensagens de apoio vinham de todos os cantos, mostrando que o amor pelas gêmeas continuava vivo, mesmo na dor. Mas naquele momento, a família ainda não sabia que outra reviravolta estava prestes a acontecer. Os dias seguintes foram marcados por esperança e apreensão. Elis reagia bem ao tratamento, mas a fragilidade de seu corpo exigia cuidados constantes. A mãe dividia-se entre o hospital e os outros filhos, tentando manter firme a fé que sempre sustentou a família. A internet, que tantas vezes foi palco de amor e também de crueldade, se transformou em corrente de solidariedade. Fãs antigos voltaram a postar vídeos, pedir orações e enviar mensagens de força. Era como se o país inteiro segurasse a mão daquela mãe, mesmo à distância. E foi nesse momento de união que uma nova notícia trouxe alívio e emoção. Pela primeira vez desde o procedimento, Elis conseguiu reagir ao som da voz da irmã. Um olhar, um leve movimento e de repente todos sabiam. Ela ainda estava ali, lutando. Aquela pequena resposta reacendeu a esperança, mostrando que, apesar de tudo, a força dessas meninas continuava sendo um milagre vivo, que ninguém consegue explicar completamente. A história das gêmeas, marcada por tanta luta e amor, se transformou em um verdadeiro testemunho de fé. Dona Elismar segue firme, mesmo cansada, acreditando que cada dia é um presente e que o sorriso das filhas é o maior milagre que poderia receber. As redes sociais continuam sendo o elo entre a família e milhares de pessoas que oram, se emocionam e aprendem com a coragem dessas pequenas. Elis e Eloá, mesmo enfrentando limites que a maioria de nós nunca conhecerá, ensinam o verdadeiro significado da palavra esperança. O olhar doce de uma e o carinho da outra lembram um mundo de que a vida, mesmo frágil, ainda é cheia de propósito. E é por isso que essa história não termina aqui, porque enquanto houver amor, haverá luta, fé e luz para seguir em frente. Se você chegou até aqui e sentiu essa mensagem tocar o coração, comente Força Elis e Eloá, para que a energia do bem continue alcançando essa família que tanto precisa. Se essa história te tocou de alguma forma, se em algum momento você sentiu o coração apertar ou se emocionou com a força dessas pequenas guerreiras, então você faz parte dessa corrente de amor. Aproveita que chegou até aqui e se inscreve no canal agora, porque aqui a gente conta histórias que tocam de verdade, histórias que nos fazem valorizar cada dia de vida. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas e leve esperança a quem precisa. E comenta aqui embaixo a frase Força Elis e Eloá, para mostrar que você também acredita no poder da fé e da superação. E não sai daí. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela, com outra história emocionante que vai mexer com você. Clica nele e continua com a gente, porque o amor e a empatia nunca podem parar.